Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Trajetórias Inspiradoras. O objetivo deste programa é levar motivação, conhecimento, experiências para você, empreendedor, que quer crescer no seu negócio. Essa é uma iniciativa da Associação Comercial e dos estúdios ACE Web TV. E neste programa inicial, temos o prazer aqui de receber em nossos estúdios ele que, além de educador, é um empresário, visionário e inovador. Está aqui conosco, Dr. Paulo Roberto Cesso. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na ACE Web TV, fazendo esse programa e contando um pouco da minha história, né? Que talvez possa ajudar a inspirar os jovens, as pessoas empreendedoras dessa cidade. Então vamos começar, né, Dr. Paulo, falando um pouquinho da sua trajetória, mas, claro, nós somos muito orgulhosos por ser parte da nossa diretoria, pela sua história, né? Então gostaríamos de conhecê-lo um pouco mais. Conta um pouquinho, Dr. Paulo, como iniciou o seu processo de formação, qual o início da história do Paulo Cesso? Reforçando, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que eu vou contar um pouco da minha história e eu acredito que os jovens, né, devam olhar para isso com um certo carinho. Por quê? Porque eu vim de uma família classe C e D, né? Meu pai trabalhador, né? Nós não tínhamos condições, mas eu sempre fui uma pessoa que desde criança gostava de estudar. Eu fui uma pessoa que eu gostava de estudar e era bom de matemática. Então eu sempre, tanto desde o grupo escolar, que naquela época chamava grupo escolar, né? Depois a gente ia para o ginásio, né? E depois para o colégio, né? Sim, sim. E estudei no estado, sempre no estado. E aí, de repente, eu fiz 14 anos. Na nossa época poderia, né? Os jovens podiam trabalhar. Eu comecei a trabalhar de office boy e estudava. Então, eu trabalhava de office boy, eu estudava e vou dizer uma coisa a você. Nos finais de semana eu tinha meu tempo para jogar futebol. Oh, que beleza, hein? Eu gostava de jogar futebol. Então, eu vivi uma infância e uma adolescência normal, mas sempre buscando algum objetivo. Eu queria ser alguém, eu precisava ser alguém. Eu tinha que sair daquela classe social, daquilo que eu via, né, onde eu morava, e eu insisti muito na formação para poder sair dessa situação. Perfeito. Né? Então, com meus 17 para 18 anos, eu entrei na faculdade de engenharia, né? Eu, como era bom em matemática, eu não sei porque eu gostava da engenharia, acho que eu via carros, eu via, né? Interessante. E eu tinha essa vontade de ser engenheiro. Uhum. Então, eu entrei, fiz o curso de engenharia, né? 5 anos, me formei engenheiro, me formei muito bem, porque eu estudava e voltando. Período integral, né? Período integral. Né? E aí eu tenho um período da minha história que, quando eu comecei a engenharia, eu comecei estudando, naquela época existia engenharia operacional, que era uma engenharia diurna, era uma engenharia que era boa, mas não era igual o que nós chamávamos de engenharia plena, que era o curso durante o dia todo. Perfeito. Mas eu precisava trabalhar para pagar meus estudos. Entendi. E aí eu tive uma ajuda de uma pessoa muito boa. Por quê? Porque eu trabalhava já nessa época de faturista, já não era mais office boy, e ele disse, olha, faz o seguinte, você quer estudar durante o dia? Vem trabalhar à noite. Faz o seu período aqui noturno de faturamento e continua com a gente trabalhando. Então foi uma oportunidade de ouro. Que incrível. E eu comecei a estudar. Quando chegou no 4º ano de faculdade, eu estudava em Mogi, morava próximo aqui na Zona Norte de São Paulo, né? E passava aqui por Guarulhos e tinha um amigo aqui e falou, você quer lecionar? Pô, eu nunca lecionei, eu era um jovem, né?
Não, mas você é muito bom, nós temos curso técnico de eletroeletrônica aqui. E era o Colégio 9 de Julho aqui na cidade de Guarulhos. Interessante. Foi quando eu comecei minha história em Guarulhos. Olha, que interessante. Então, no 4º ano de faculdade, eu vim lecionar no colégio aqui da cidade, o 9 de Julho. Muita gente vai se lembrar dele, né? E daí eu voltei, ele chamava Sr. Edson. E o Sr. Edson Ribeiro tem uma história aqui na cidade, porque ele foi o que criou o shopping Bom Sucesso. Interessante. Depois eu vim a saber isso. Isso é uma história um pouquinho mais para frente. É uma história interessante demais. Então, e ele, muito gente boa, me ajudou. Então, um dia eu cheguei e falei, seu Edson, eu quero ser franco com o senhor. Eu lecionando, eu ganho mais do que trabalhando aqui. E eu preciso para terminar meus estudos. Então, eu queria pegar mais aulas, lecionar e sair aqui do emprego. Ele falou assim, me dá a chave aqui do escritório, porque eu tinha a chave do escritório. Aí eu dei a chave do escritório para ele, fiquei meio assim, falei, nosso homem não gostou, né? De repente ele falou, ó, vou guardar minha chave aqui na gaveta, segue seu caminho, se um dia você precisar, está aqui o teu emprego. Interessante. Alguém estendeu a mão. Amor. Então, para o início da sua vida, da aí. sua carreira. Alguém né? estendeu a mão. Que interessante. Então, a gente batalha, tem as oportunidades e sempre tem alguém que ajuda, né? Bom. E também o seu esforço pessoal, né, doutor Lógico, Paulo? não. Porque você estudar um garoto de classe média, CD, né? Um garoto que olhava para o seu entorno, né, e via a possibilidade de crescer através da educação, né? Mostra hoje para muitos jovens da importância de não desistirem, de persistirem em educação, em buscar educação, não é mesmo? Eu morava aqui na Vila Medeiros, na zona norte de São Paulo. Interessante. Jogava futebol na rua. Eu era um garoto de rua que poderia ser até ter desviado a minha rota, né? Imagino. Mas eu fui trabalhando nela. Então, aos 22 anos, eu me formei engenheiro elétrico. Fiz complementação em telecomunicações e eletrônica. Perfeito. E aí, de novo, lecionando no colégio. Nessa época, eu já lecionava no colégio Progresso e Elite aqui na cidade. Olha que interessante. Que era uma base de sustentação que eu tinha. E um dos professores trabalhava numa empresa aqui, que era a Forest, fábrica de condutores elétricos, e disse, olha, estamos precisando de um engenheiro lá, você não quer ir lá fazer um teste? E eu me formei em 1980, foi uma época difícil de conseguir emprego. Perfeito. Anos 80, a crise, né? A crise se instalava aqui, né? Instalava, mas eu nunca tive medo. E você era um jovem, né? Era 22 jovem. anos. E aí vem uma primeira parte, se você me permite, para o jovem. Não tenha medo. Você tem a vida toda pela frente. A gente pode errar nessa época aí. Então vamos em frente, né? E eu fui. Perfeito. Fui lá, consegui o meu emprego, meu primeiro emprego de engenheiro. Era uma fábrica de fios e cabos, né? E aí veio um fato que eu acho assim, importante. Eu peguei o início dos microcomputadores aqui no Brasil. Porque até aquela época existia o CPD, que nós chamávamos, né? Sim. Que era uma caixa preta, eram computadores IBM, né? Aqueles gigantescos, né? Gigantescos. Sim. E você não tinha acesso, né? O CPD mandava. O que ele mandava fazer, você tinha que fazer. Perfeito. Né? E surgiu os microcomputadores, existia um computador de mesa também, que esse meu chefe era um chileno, ele trouxe dos Estados Unidos, e eu falei, puxa, eu queria um microcomputador e queria trabalhar com essa máquina que você trouxe aí. Ele disse, olha, ninguém quer mexer com essa máquina, eles têm medo. Naquela época, fazia-se os cálculos todos na mão, né? Então, eu comecei a entender a programação, fui me esforçando. Com 2 anos, eu era um jovem, 24 anos, eu já comecei a chefiar um grupo de 3 pessoas. Olha, que interessante. Né? E aí vem uma etapa de crescimento muito rápido que eu tive na indústria. Né? Eu fui ser gerente técnico, fui fazer cursos, né? Trabalhei na Forest e em 1986
a Forester resolveu vender a empresa para a Alcoa Alumínio, que é uma das maiores empresas de alumínio do mundo. Novamente uma oportunidade. Né? A sua divisão foi, então, incorporada ao Isso. Grupo Alcoa. E aí vamos lá. Quem é incorporado, normalmente, ele diz, puxa, agora vão me mandar embora, né? Porque já existe lá um... aquele receio, né? já existe lá um gerente, um diretor, o Paulo, né? Mas eu disse, não, eu sei o que eu faço. Eu, né? Fui para cima e foi o contrário. Eu acabei incorporando as divisões da Alcoa, me tornei superintendente lá, trabalhei por 10 anos, me desenvolvi. Então, essa busca de conhecimento, Sempre. essa busca de sempre querer tentar se especializar, fez com que você se, alçasse ao nível de liderança dentro da empresa. Dentro da empresa. Interessante. E aí nós começamos, a Alcoa, ela tinha uma divisão de cabos, e é muito interessante essa área, né? Eu estou falando na minha etapa técnica, depois vou te falar da minha educação. Muitos me conhecem como educador, mas eu tenho essa etapa que foram 20 anos como engenheiro. Perfeito. Né? E aí a Alcoa desenvolveu um produto que ele é um cabo de para-raio, vai na linha de transmissão. O último cabo que tem na linha de transmissão é o para-raio. Se olhar para cima na torre, aquele último cabo lá é o cabo... Parece um pé de galinha, né? Ele é um para-raio, tá? Uhum. E dentro dele existia um tubo, e dentro do tubo tinha fibra ótica. Então nós trouxemos para o Brasil uma tecnologia que era a seguinte: você pegava o fio para-raio que está lá, antigo, emendava no novo e vinha puxando o novo, e já com ele você já tinha um novo cabo para-raio e dentro fibra ótica. E com isto nós conseguimos desenvolver o país todo com interligação através da fibra ótica, chegando nas cidades, e as cidades também foram se modernizando. Então, de 90 até 2000, né, houve um boom da telecomunicação, porque até aquela época, em torno de 1990, acho que muitos jovens, né, nem eram nascidos ainda, o telefone era comercializado. O telefone era um ativo, né? Era um de ativo, alto valor, né? De alto valor. Sim. Tinha alguns que valia dólar. Lembra do plano de expansão? Plano de expansão. Né? Você pagava parcelas para ter um telefone. E, de repente, nós começamos, com a tecnologia da fibra ótica, da inovação, a trazer capacidade e linhas, né, para as cidades, e aí houve um boom e um desenvolvimento muito rápido, por sinal. Nesse período, eu também mudei de novo. A Alcoa vendeu esta área para a Alcatel Telecomunicações, uma empresa francesa, tá? Que existe até hoje. Sim, é uma das líderes, né? Líderes, no setor de telecomunicações. De telecomunicações, que queria essa tecnologia. Então eu fui para a Alcatel e lá eu fiquei mais uns 8 anos, até 2001. Eu já não lecionava mais, né? Depois de 84, 85, Imagina. Eu saí das escolas aqui. Os negócios te absorveram. Os negócios me absorveram. Agora eu tive também, de novo, uma oportunidade de ouro, né? Com essas empresas, né, multinacionais, eu viajei praticamente o mundo todo. Imagina. Eu estive na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. Onde tinha tecnologia, eu ia em seminários, em cursos. E olha aquele garoto que saiu lá da Vila Medeiros, onde ele chegou. Imagina. Então tinha hora que eu parava para pensar e falava, nossa, Deus me abençoou, né? Só que existe uma outra etapa, que é uma etapa muito importante na minha vida, que eu atingi. Eu era diretor internacional da Alcatel em 2001, só que tinha uma coisa importante, né? Muito importante. Né? Eu tinha tudo. Eu tinha cargo, ganhava bem, né? Que a turma almeja aquilo, né? Sim. Eu almejava também. Tinha, né, todos os benefícios de um executivo. Mas em Torelli, eu acordava e não era feliz. Imagino. Tá? Porque algo faltava, né? Faltava. Tinha um desafio, tinha alguma coisa que faltava. E não era a empresa, não era... Eu achava que eu estava com algum problema, né? Mas não era. Eu acho que eu precisava de algum outro desafio.
Minha esposa, ela era pedagoga e ela, nesse período de colégio, ela conheceu aqui o professor Taqueu, que era aqui da cidade, que tinha colégios. A esposa dele tinha o Colégio Elitinho, a minha esposa começou a trabalhar com ela, ficou sócia do Colégio Elitinho. E aí que vem uma história que poucos conhecem, né? Num evento do Colégio Elitinho, eu junto com o professor Taqueu, ele me disse, Paulo, você já trabalhou com educação. Eu acabei de montar a faculdade de Torricelli. Você não quer ir lá? Você não quer comprar e ser meu sócio? Porque eu estou cansado. Meus filhos são novos. Você não quer comprar e tocar a faculdade de Torricelli? E aí eu fiquei pensando, conversei com a minha esposa, e ela já me conhecendo, né? Falou, olha, se você quer um novo desafio, vai. Né? E aí, viramos a página. Fecha-se o ciclo de executivo. Exatamente. Em 2002, em janeiro, eu fiquei sócio da faculdade de Torricelli, larguei uma carreira de 20 anos na indústria, né? Um cargo excepcional que muitos almejavam, né? E fui empreender, aí sim, já dono do meu negócio, uma faculdade que estava iniciando com 200 alunos, tinham 5 cursos, e eu entrei, olhei e falei, bom, vamos tocar esse negócio. E aí vem a etapa do Paulo Educador. Né? Na verdade, fazendo um adendo, o doutor adquiriu conhecimentos com essa base profissional que teve, sempre teve um foco na educação. Sim. Eu acho que juntou-se a oportunidade, exatamente. Né? Eu acho com um anseio de mudanças, não é? Aí conte-nos, então, dessa fase já iniciando do processo da Torricelli, já que é o seu sonho, né? Seu último... eu, quando faço algumas palestras, eu costumo pegar alguns eixos, né? E passar para os jovens, principalmente, alguma coisa que, quem sabe, ele possa refletir, né? Então, nesse período de espiral que eu tive na indústria, né? Uma lição para mim ficou muito clara, né? Que eu sempre gosto de deixar para as pessoas, né? Você, na vida, precisa, primeiro, se preparar tecnicamente, tá? Você tem que ganhar experiência ao longo do tempo e tem que cuidar de uma coisa fundamental que poucas pessoas cuidam. Se chama da autoimagem. Você tem que cuidar da sua imagem. Esse tripé é o que faz você crescer numa empresa. Existem muitas pessoas brilhantes, técnicos brilhantes, já trabalham há 10, 15 anos. Quando alguém vai dar uma oportunidade para ele na empresa, a turma fala, não, esse eu não quero trabalhar. Não, esse cara, não, ele é encrenqueiro, ele é mal-humorado, ele não sabe receber crítica. Então, o que ocorre? Muitas vezes pessoas com bom preparo, elas não se desenvolvem, porque não cuidou da autoimagem. Imagem, importantíssimo então, importantíssimo. Não é só competência profissional, mas também ter esse cuidado postura, com a sua autoimagem. Né? Exato, postura, ser uma pessoa proativa, que saiba ouvir, que saiba tomar decisões e elogiar, né? Saber elogiar no momento certo, né? Saber construir uma equipe, né? Interessante. Klaus Miller, que é um papa aí, antigo, né, da antiga administração, ele tinha um livro que ele dizia o seguinte, né? Ele punha uma foto, e nessa foto ele estava de paraquedas, num prédio. E aí ele dizia o seguinte, você pularia de paraquedas que foi preparada pela sua equipe? E a equipe dele estava lá atrás. Né? É uma coisa para você pensar. E depois ele tinha uma foto onde a equipe dele estava de paraquedas, e ele lá atrás. E aí tinha a equipe dizendo, vocês pulariam de paraquedas que foi preparado pelo seu chefe? Quando os dois disserem sim, você realmente tem um time e uma equipe. Tá? Tem que haver, então, uma conexão exato. Entre as pessoas, a liderança. Né? Então, essa parte de você ter a tua autoimagem, você preservar, é muito importante para que você tenha condições de galgar posições. Né? Então, isso eu aprendi nos meus 20 anos. E aí, eu resolvi usar isso aí na educação. Desde o início, então, já com a aquisição da Torricelli. Faculdade Torricelli, lá atrás,
o doutor já pensava com essa visão de desenvolver, de levar aspectos do seu empreendedorismo Sim. e de primar pela educação, Pela né? educação. E vou te falar, o primeiro ato que eu fiz na faculdade, que foi já um trauma, né? A faculdade mais antiga, né? Ela atendia o aluno na secretaria. Existia uma porta assim, que você levantava a porta, portinhola, né? Abriu às 8 da manhã, né? Então, a pessoa da secretaria abria a porta, portinhola, pendurava ela, tinha um balcão. A única coisa que essa pessoa da secretaria não fazia é olhar para o cliente, que era o aluno, né? O aluno ficava ali na fila esperando e a secretária ali, só um minuto, e não atendia, né? Então, eu já sabedor disso, o primeiro ato que eu fiz foi fechar a portinhola e criei um setor de atendimento, baseado na experiência de laboratórios, né? De clínicas e das empresas que eu vivi. Com certeza. Eu disse, não, já tinha a visão do cliente. do cliente, né? O aluno é cliente. Cliente aqui. interno e cliente externo, Exato. né? E aí Perfeito. houve uma mudança cultural, até com o meu sócio nós tivemos problemas, porque ele não entendia bem essa situação, porque ele sempre viveu num outro, né, esquema de trabalho, e eu disse, não, a educação também é uma empresa, né? Ah, mas você vai transformar isso aqui numa empresa, isso aqui você tem que cuidar do aluno. Não, vou cuidar do aluno melhor do que você imagina. O aluno agora não vai mais ficar esperando ali de pé, né? Então ele vai sentar, né? Ele vai ter uma senha, ele vai... E nós começamos a modernizar a Faculdade Torricelli. Isso. E a Faculdade Torricelli, eu tive muito orgulho e posso te garantir o seguinte, né? Aqui existia a Universidade de Guarulhos, a UNG, a Faculdade Integradas, a FIG, que eram muito antigas aqui na cidade. Já vinha dos anos Figuinha, 70, tá? né? Com o Dr. Veronese. Isso, exatamente. E eu cresci aqui, então, de 2002 a 2011, eu passei de 200 alunos para 6.200 alunos. Impressionante o número tá? aqui. Nós passamos para 30 cursos, né? Eu comprei o Colégio Torricelli, do professor Takeu, o Colégio Elite, que era aqui da cidade, montei a Faculdade Integrada Paulista lá no Belém e o Colégio Integrado Paulista. E construí todos os prédios que hoje existem lá no nosso espaço ali na Rua do Rosário. Impressionante. E o que eu quero dizer a você é o seguinte, sem brigar, menosprezar concorrente, nada. Eu cresci através do trabalho que nós introduzimos, né? De conceitos que nós introduzimos, que eram conceitos que a gente tinha visto lá fora e que nós trouxemos para cá. Não mudou nada a pedagogia, mas mudou a forma de você tratar o professor, o aluno, perfeito, o ambiente, né? Tem ambientes. Eu estudei em ambientes que você não podia ir no banheiro. Imagino. Banheiro... militar, né? Aquela coisa meio rígida. Não, olha, os banheiros mal cuidados. Banheiros, assim, sem papel. Ah, imagino. Se você for nas nossas instituições, o banheiro, para mim, tem que estar brilhando, tem que estar cheiroso, tem que ter papel, né? Tem que cuidar das pessoas. Então, a gente passou a ter essa visão e isso fez com que nós crescêssemos, né? Perfeito. E aí, em 2008, também é um fato para mim relevante, porque o professor Hermes, da Cruzeiro do Sul, faleceu ano passado, infelizmente, não foi do Covid, me convidou para participar da diretoria do SEMESP, que era o sindicato que existe, né, que é o maior sindicato de mantenedores de ensino do estado de São Paulo, que representa o grande número, né? O doutor foi diretor ativo no SEMESP, né? Ativo. Que é o sindicato da categoria mantenedora das faculdades, né? Isso. E conte-nos já iniciando o associativismo, né? Exatamente. Conte-nos um pouquinho, doutor Paulo, como esse foi é um fator, essa porque experiência? eu tenho que ajudar, né? De que forma, né? Vou entrar na parte associativa. Então, entrei lá no sindicato, sem remuneração, dando meu tempo ao sindicato, né? Nós tínhamos um trabalho árduo, eu participei de comissões de negociação salarial, né? Com o MEC sobre legislação, e aquilo foi me dando uma experiência. Só que aí, em 2011, o professor Carbonari, graças a Deus, ainda está vivo,
Ele é o idealizador, ele é o que fez a Anhanguera, né, educacional. Ele também participava... Eram muitas escolas nesse grupo, nesse sindicato? Muitas escolas, e hoje é o maior sindicato do Brasil, né? E lá eu conheci os caciques da educação, conheci o professor Carbonari, o professor Hermes, que era o presidente, né? O Paulo Cardim, que é da Belas Artes, ainda está vivo, né? O professor Gabriel, que era da Ibi Morumbi, faleceu também. O professor Veronese, né? Também foi um grande amigo. Enfim, eu conheci esses caciques e eu aprendi muito com eles, né? Aprendi porque, apesar da metodologia deles, muitas vezes, não bater com os meus princípios, né, modernos de administrar, mas eles tinham a experiência que às vezes a gente não tem e precisa ouvir. Sim. Então, saber ouvir, captar aquilo que é importante e traduzir isso para o seu negócio é uma coisa importantíssima. Sim, sim. Então, quando você está em dúvida, vai ouvir alguém, eu sempre brinco, de cabelo branco, né? Aquele que mais tem experiente do que você, mais né? experiente que você. Interessante. Que já passou por situações, e mesmo que aquilo que ele te fale não seja o que você queria ouvir, mas é bom, sempre. Sim. Um dia você vai lembrar. Eu tive com aquela pessoa, e ela me disse isso, aquilo. Puxa, que bom. E vamos aplicar isso daí, não é? Então, lá eu aprendi muito. E um dia o professor, eu queria crescer, e o professor Carbonari falou, Paulo, eu queria comprar a faculdade Torricelli. Falei, poxa, mas não quero vender. Não, mas lá em Guarulhos, eu sei do teu trabalho, eu quero comprar. E já o Grupo Anhanguera já era um gigante. Já era um gigante aqui, né? Perfeito. E aí ele me mandou uma pessoa do Pátria, que era o grupo financeiro que trabalhava junto com a Anhanguera, né? E falou, olha, deixa ele te explicar um pouquinho, financeiramente, o que é você daqui para frente crescer com os grandes grupos econômicos que estão vindo grupos econômicos, né? Estava vindo o Grupo O Pátria até hoje ele está ativo aí, Está né? ativo. Vários grupos de educação grandes, fortes, vindo, e eu, né, querendo músculo, né, crescer. Então eu recebi o Pátria, e eles me convenceram que era melhor eu vender a faculdade naquele momento, né? Fiz um excelente negócio, criei uma independência financeira, né? Para mim, para os meus filhos. Meus filhos, graças a Deus, seguiram praticamente o passo dos pais, do pai e da mãe. Seus filhos, então, hoje seguem na gestão dos negócios? Na gestão dos meus negócios. De todos os negócios? De todos. Excelente. O Paulo Filho é o financeiro, formou no IBMEC, fez administração, estudou nos Estados Unidos, né? Fala inglês. Excelente. O Leonardo também estudou na GV, fez administração, estudou na Austrália, fala inglês. A Lígia estudou nos Estados Unidos, fez pedagogia na PUC. E eles todos se formaram e começaram a vir trabalhar. E aí eu comecei a criar novas áreas, né? E vendi a faculdade e fui fazer alguns outros negócios. Imagino. Né? Então, aí nós estamos nessa fase, né? A fase em que o doutor, desde a formação, criou uma imagem positiva de um negócio que, entre aspas, seria uma educação tradicional e renovou-a com a sua visão técnica e de executivo, né? Trouxe inovações já para a Torricelli, né? Sim. Chamou a atenção do mercado, entrou no associativismo e agora, então, doutor Paulo entra numa nova fase. Eu vendi a faculdade em 2011 e eu já tinha a faculdade também do Belém. Eu vendi as faculdades. Ficamos com o colégio Torricelli, a marca Torricelli, aluguei os prédios e fui para os Estados Unidos. Fazer o quê? Foi morar lá em Fort Lauderdale. Não fui morar. Eu tinha um apartamento lá e meu filho, né, o Paulo Filho, trouxe um projeto para nós, né? É uma paixão que eu tenho ao futebol. Eu sou corintiano. Que, aliás, desde pequenininho, desde pequeno, eu jogava futebol nos finais de semana. E trouxeram um projeto, né, de uma liga norte-americana de futebol e eu resolvi comprar um clube em Fort Lauderdale, que era o Strikers, né, Fort Lauderdale Strikers, e cujo sócio meu, né, que eu trouxe para dar uma imagem positiva, era o Ronaldo Fenômeno. Puxa vida, doutor Paulo, para um pouquinho só. É importante a gente até mencionar, porque tantas iniciativas que o doutor tomou, essa história de que, né, sempre busca e
que a educação, que é o melhor, ainda no momento em que você estaria teoricamente numa zona de conforto financeira, Sim. né, a inquietude de buscar inovação, né, Sim. trouxe aí um negócio totalmente diferente. Exatamente. Né? E ainda, claro, uma paixão, né, o futebol, Sim. né, e ainda com uma personalidade, que é o Ronaldo. Uhum. Conte-nos então, doutor, como foi essa experiência? Eu vou dar um resumo rápido, porque essa é uma história que levaria um programa, né? Porque lá nós levamos, por exemplo, o Corinthians foi 2 anos seguidos fazer pré-temporada lá. Nós participamos do Florida Cup, que muita gente assistiu aqui dentro do nosso estádio. Disputamos o campeonato americano, né? Levamos jogadores daqui para lá, né? Tem os craques, né? O Léo Moura, que foi um craque no Flamengo, jogava com a gente, né? O Gabriel, filho do Vladimir, jogava com a gente. Enfim, nós tínhamos vários jogadores. Só que a Liga Americana, ela já estava estruturada, essa liga que eu entrei não era a principal. Perfeito. A principal é a MLS. Entendi. E a MLS... Que é o Major Leagues, né? Isso. Certo. E a MLS, ela segue um padrão americano diferente da liga que nós chamamos de NASL. N-A-S-L. A NASL foi criada pelo J. Ávila. E ele levou um padrão brasileiro para lá. E esse padrão não se adequou à Liga Americana. Então houve um conflito aí de ligas e a nossa liga enfraqueceu muito. Perfeito. E eu comecei a ter prejuízo, né? Imagino. Eu mantinha o clube. O Ronaldo viu que a coisa não ia andar muito bem, pediu para sair, então ele saiu. E aí eu acabei encerrando, vendemos o clube e a liga também fechou. Perfeito. Então, infelizmente, né? Por isso que eu digo, nem tudo que você faz é sucesso, né? Claro, claro. Mas foi uma experiência, uma experiência né? Claro. Que, sinceramente, hoje eu uso muito essa experiência, porque eu fiz um network muito forte, Imagino. que é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante, né? Do seu network. Então, eu tenho amigos nos Estados Unidos, né? Imagino. Eu tenho amigos no futebol, Sim. eu tenho amigos que são empresários esportivos na área de marketing esportivo. E aí, isso fez com que ampliasse o leque de opções, né? Perfeito. Que hoje eu diria que eu posso atuar em diversas áreas. Né? Interessante, doutor. Né? Mas aí eu tinha a parte de imóveis próprios, né? Patrimoniais, a parte de educação continuou, e em 2016 a Anhanguera resolveu devolver um prédio meu que ela alugava, né? Pela faculdade, e eu fiquei com aquele prédio parado. Então eu resolvi refazer a faculdade de Torricelli dentro de um conceito moderno, com conectividade de Google, no Google for Education, Perfeito. sistema híbrido. Só que nós tivemos uma dificuldade muito Isso grande. no ano de 2018 para 2019. Nós iniciamos que nem em se 19. falava tanto Uhum. na questão digital. Então. O doutor, então, já visualizava Exatamente. o digital dentro do seu ambiente de negócios educacionais. Tanto o Colégio Torricelli como a Faculdade de Torricelli, as salas de aula eram todas já com ambientes digitalizados. E aí veio a pandemia, né? Em 2020, 19 para 20, né? 20, 21. E isso afastou o aluno de uma área que eu acredito no ensino. Eu acredito no ensino híbrido. Perfeito. Eu não acredito no ensino totalmente à distância. Sim. E também tenho que admitir, né, que eu venho de uma escola de ensino presencial, 100% A base presencial. sempre foi, né, durante séculos, 100%, né? mas eu tenho que entender hoje. Hoje na Finlândia, por exemplo, você estuda de 2 a 3 dias presencial na escola e o restante em casa. Aliás, é muito interessante porque as universidades lá são abertas e o aluno às vezes não quer estudar na casa dele, ele vai para a faculdade, mas ele não tem obrigação nenhuma de ir para a sala de aula. Ele vai porque ele quer... Não tem lista de chamada, não tem nada nada, disso. ele quer um espaço para poder estudar, quer interagir com as pessoas, né? Então, o ensino híbrido, na minha opinião, é o futuro, é o que se pratica hoje na Coreia, que se pratica na Finlândia, é o que se pratica no Japão, nos Estados Unidos, nos grandes centros. Mas eu continuo exercendo atividades, né? E como engenheiro, homem de tecnologia, eu comecei a olhar para a energia fotovoltaica. Interessante. Né?
E eu participo também do Codengru, que é um órgão aqui também da cidade, né? Perfeito. Desenvolvimento municipal, né? Municipal, certo? E aí eu criei uma empresa, Acesso Solar, que hoje começou a instalar usinas solares. Né? Perfeito. Então é um novo negócio que está aí, né? Temos o colégio, temos esse novo negócio. E, de novo, eu resolvi voltar, porque eu saí em 2011, eu saí do Semesp, né? Quando eu vendi a Torricelli, eu saí dessa parte associativa. Mas eu sempre gostei da parte associativa. E aí eu tive a oportunidade, né, com o Silvio, né, de me convidar para eu ser diretor de educação aqui da ACE, nessa nova gestão. E com muito orgulho, muito prazer, eu vim. Estou aqui para colaborar, para ajudar, né? E também agora estou assumindo uma diretoria no CIESP, em São Paulo, tá? Na área também de serviços e desenvolvimento educacional, tá? Então hoje, com essas atividades associativas, eu também pretendo devolver um pouco para a sociedade daquilo que eu ganhei, né? Então, assim, eu acho que nós temos hoje com a minha história, né? Uma oportunidade de passar para as pessoas que tudo é possível. Você pode, né? Mas não foi. Hoje é mais difícil. Sempre foi difícil. Sempre foi. Sempre foi. Eu acho até que hoje é mais fácil. Perfeito. Eu acho que hoje a tecnologia, a informação, a gente vivia sem informação, né? Sim. A gente vivia num período assim, né, de ouvir, né? O rádio, ouvir um pouco a TV, né? Não ter tanta informação, né? Mas hoje não, hoje você clica e já tem a informação na sua mão. Então eu acho que nós podemos hoje desenvolver ainda mais, né? E os jovens têm que entender que dá para fazer, né? Perfeito. Tem que querer que dá para fazer, né? Então hoje eu estou trabalhando com o Colégio Torricelli, eu tenho acesso à administração e participação, que é um grupo que eu controlo uma parte imobiliária, tenho acesso solar, que é um novo negócio que eu estou tocando, e ainda tenho alguns investimentos na área de esporte. Interessante. Eu ainda não deixei 100% a área de esporte. Então, olha só que interessante a sua história, né, doutor? O doutor teve sempre um olhar para a educação desde o início. Sim. Né? A competência técnica ao qual o doutor reforçou a importância de que uma pessoa tenha, além da autoimagem, a busca dessa competência para dominá-la ao longo do tempo, mas também sempre olhando para aquilo que também é uma paixão, a educação, o esporte. Exatamente. O doutor sempre foi inovador, não é mesmo? Porque, olha, vendo a energia, as energias renováveis, sim, né? Isso mostra que o doutor está sempre olhando para o futuro. E é o futuro. Né? Nós sabemos que a energia renovável já está em nível de 3% né, no Brasil. E está crescendo exponencialmente. E a tendência é que se expanda, né? Eu hoje tenho um carro elétrico. Né? Que interessante. Então, já começou. Então, é irreversível esse processo. Ele vai crescer. Lá fora já é uma realidade, né, muito grande. O Brasil tem um potencial enorme, né? Do sol aí, né? Do vento, né? Que nós também temos a eólica, né? Então, e a energia, para mim, é a base da economia, né? Todo mundo, você precisa na sua casa, na indústria, e energia barata, né? Então, nós estamos vivendo agora essa crise aí do petróleo, sim, né? Então, energia é algo que eu acredito muito. Que vai ser sempre um motor importante de desenvolvimento. Que eu ainda, né? Com a minha idade e tudo mais, eu gosto das coisas novas, estou no mercado, tenho um pique para isso. Interessante. Né? E eu, né, sempre digo, olha, quando alguém me procura que está com problema, está desanimado, eu digo, rapaz, você é jovem, né? Vamos em frente, né? Eu tenho algumas pessoas que eu incentivo, né? E eu gosto muito de ver quando a pessoa segue o seu caminho e aí dá certo, né? Interessante. Isso é super importante, a pessoa ser empreendedora. E aqui na Associação Comercial, eu estou muito feliz, porque aqui a gente vê pequenos empreendedores, né? E querendo vencer, né? Perfeito. Querendo vencer. A gente vê nos cursos, nas palestras aqui,
nossa, como isso aí é bom, né? Isso oxigena, Sim. né? O mercado, oxigena a família, né? Porque como é importante ter um jovem na família, empreendedor, né? Falando em juventude, doutor Paulo, nós temos aqui uma associada, uma nova associada, a Leila, que ela está montando um núcleo de sustentabilidade ao qual nós sabemos que o doutor será um dos nossos mentores. Conte-nos essa nova experiência. Então, para mim foi, né, uma surpresa grata, né? Que ela é uma jovem, 25 anos, ela tem esse viés, né, da sustentabilidade, e ela veio procurar aqui a associação comercial querendo fazer algo diferente, né? E ela aí com o núcleo aqui da ACE nos indicou para ser um mentor. Então tive uma primeira reunião e foi muito positivo, porque eu comentei com ela tudo que eu vivenciei nesse período de indústria, no período da educação, né? O que eu olho para a sociedade em si, né? Nós chegamos na faculdade a fazer projetos sociais fantásticos. Imagina. Fantásticos. Nós chegamos a fazer projetos aqui de revitalização de parte da nascente do rio Cabuçu, aqui na cidade. Nós criamos uma biblioteca comunitária em áreas carentes, enfim. E ela está muito envolvida também com a parte industrial de resíduos, né? Perfeito. De tratamento, de separação de lixo, né? Eu tive uma parte que também da minha pesquisa de novos negócios, que eu trabalhei com usinas de lixo. Interessante. Tá? E é muito legal, muito Temos um interessante. espaço para crescer aí, né? Olha, ontem eu ouvi de uma pessoa, né, sobre o que nós poderíamos fazer com o lixo. O lixo é um grande fator de energia. Existem hoje usinas de lixo no mundo todo, que você joga o lixo e sai energia, e energia limpa. Sim. Então, nós temos ainda um processo pela frente, né? Então, eu passei uma visão, assim, macro para ela, né, que é uma jovem, abriu a cabeça dela, então agora ela está formando um núcleo aqui na Associação Comercial. E o que eu vou poder ajudar? Eu vou poder ajudar com a minha experiência. Claro. Com aquilo que eu já vivi, né, que eu já passei, aquilo que eu falei para você. De vez em quando é bom ouvir um cabelo branco, né? Alguém sim. que tem um pouco mais... Não, sempre, né? Importante. E ela, uma jovem, com a turma que ela está reunindo, criar algo que seja benéfico para o município. Sim. Né? Eu acho que ela tem condições, e a associação tem condições de liderar esse processo. Claro. Doutor Paulo, uma pergunta, assim, pensando em tudo que o doutor tem feito, tudo que já iniciou a fazer, né, na sua história, o que move o Paulo Roberto Sesso? Qual a sua motivação? O que te inspira? Bom, eu gosto de coisas novas, eu gosto de criar e ver o futuro, né? Eu sempre gosto de olhar para frente, né? Eu acho que olhar para trás é importante para você ver os erros, né? E aquilo que deu certo, né? Para você usar, mas você tem que olhar para frente. Então, eu quando vejo questões assim, como eu estou te falando, que eu gosto muito dessa parte de energia renovável, né? Que eu acho que é fantástico. Veja o que nós temos, né, na vida, né? Nós temos um sol que todo dia nasce, está ali. Um país, né, com um celeiro de possibilidades. De possibilidades. Eu tenho um amigo que ele tem uma área em Santa Catarina, e lá ele tem um tipo de uma cascata, uma cachoeira, que é água mineral, né? Então, ele vem do negócio, ele olha e fala assim, puxa vida, é 5 centavos por litro caindo todo dia indo embora. E aquela água jorrando, né? Sem utilização. Então, ele precisa utilizar aquilo, né? E nós temos o sol, nós temos o vento, nós temos uma série de coisas. Então, eu acho que isso me move quando eu vejo coisas desse tipo. E a outra é uma coisa que me orgulho muito de ver que a minha família está continuando os negócios que eu gerei. Hoje, parte operacional dos meus negócios eu já não atuo mais, eles é que tocam, são jovens, né? Eu e minha esposa temos chance de vez em quando de dar uma viajada, claro, né? aproveitar de um pouco, aproveitar né? um pouco, né? Ah, você só trabalha? Não, eu viajo. Afiar o machado, né? Viaja para se inspirar. Eu aproveito, né? Mas até quando você me convidou para esse programa e eu fiz
um apanhado de coisas que eu já fiz, né? Eu falo, puxa, mais de 40 anos na estrada, né? Quanta coisa a gente fez, né? E é essa história que eu acho que vale a pena a gente contar, né? Para que a gente possa motivar os jovens que estão aí, claro, as pessoas que estão né? Dentro dessa máquina que né? Essa renovação que eles vêm aí. Eles vão tocar esse país, né? Logo, logo nós, né? Não vamos ter mais condições, mas eles vão. E a gente tem que ajudar a preparar essa massa que está vindo. Claro. Aí. Doutor Paulo, para encerrar, olha para aquela câmera e dá uma dica para quem quer, assim como o senhor, construir uma trajetória inspiradora. Bom, é difícil a gente resumir isso, né? Mas eu diria o seguinte, para um empregado, para aquele que é empregado e quer crescer, a receita que eu tive que é educação, estudar, né? Vai estudar, vai criar esse tripé de formação, experiência, imagem, né? Cuidar da sua aparência, da sua imagem, cuidar de você. Com certeza, isso daí vai te trazer melhores oportunidades de trabalho. Agora, se você é empreendedor, você tem que buscar inovação, você tem que olhar para o teu negócio e ver o que eu posso fazer de diferente. Isso é muito importante, tá? E quando você contratar, eu tenho uma frase que eu sempre uso, né? Contrate caráter e desenvolva competência. Porque hoje a gente precisa de gente com caráter para representar você lá no seu negócio, tá? E você desenvolva competência, treine, traga as pessoas para cursos, para fazer aquilo que realmente você quer que a tua empresa desenvolva. Então, essas são dicas que eu daria para quem quer crescer na sua carreira e para quem quer empreender, tá? Prestar muita atenção nas novidades e naqueles que representam você perante seu público. Essa é a dica que eu daria, né, para aqueles que querem crescer e empreender. Doutor Paulo, quero te agradecer imensamente por participar, né, da estreia deste programa, né, e nós sabemos que vai inspirar muita gente. Então, muito obrigado. Obrigado você pela oportunidade, tá? E essa foi a primeira edição do Trajetórias Inspiradoras. Muito obrigado e até a próxima.